Uma pesquisa realizada pela Vigitel no Brasil mostra que 24,7% da população, quase um quarto da população brasileira, sofre com a hipertensão. Então, é sobre isso que vamos conversar agora com o médico cardiologista, Dr. Fabrício Pellucci. Doutor Fabrício, bom dia. Serginho, Como é que vai? pela Tudo bem? Tudo bem. Que grande honra tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, nos ajudando aí e levando educação, levando saúde para esse nosso público maravilhoso. Um quarto da população por hipertensão, 24,7%, arredondando, magia do Ibope, para cima, para baixo, um quarto. Esse é um padrão aceitável, não, sobre esse número aí, doutor? Serginho, então, bom dia. 24,7% ou 25% da população, isso é que o pessoal sabe. Fora que o pessoal não sabe que tem hipertensão. Então, a tendência é que tenha mais hipertensos que desconhecem a própria doença. Então, é uma média mundial que está em torno desse valor, só que a população brasileira está ficando mais obesa, né? Assim como a população mundial está envelhecendo, isso repercute muito no diagnóstico ou no desenvolvimento da hipertensão. Então, para a gente colocar assim bem didático para o nosso público, explica para a gente sobre a hipertensão, o que é, como ela ocorre e os fatores causais. A hipertensão, ela é a medida da pressão, né, com aparelho adequado. Acima de 14, a máxima, né, a pressão sistólica máxima acima de 14, ou acima de 9, a mínima, uma das duas. E isso na média da população. Ela é multifatorial, tem vários fatores que causam hipertensão. Tem coisas que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a idade, a gente não consegue frear a idade, então a pessoa mais idosa tem mais propensão que a pessoa mais jovem. Nós homens, até os 50 anos, a gente tem mais propensão também de desenvolver hipertensão que as mulheres. Então, o gênero a gente também não consegue modificar. E a história familiar. Então, eu tenho pai, mãe, irmãos, também são coisas que a genética a gente não consegue modificar. O que a gente consegue modificar é que a gente tem que pegar mais enfaticamente. Mudança do estilo de vida. Então, controle da alimentação, fazer exercício físico. É muito fácil falar, mas controlar o estresse também. Desses fatores causais, por exemplo, a genética aí, que não consegue frear, e nem tampouco a idade. Vamos considerar esses dois. Então, se eu já vejo que, por exemplo, meus pais têm hipertensão, meus tios têm, então, ainda que eu não saiba ou não tenha nenhum sintoma específico dessa hipertensão, eu tenho que já pensar e tenho que cuidar disso. Perfeito. A prevenção, né, e a identificação precoce são fundamentais. Não quer dizer que você está sentenciado a ter o problema, mas de qualquer forma, a gente tem que fazer outras medidas para justamente não desenvolver. Para não startar aí esse processo. Perfeito. Né? Então, vamos só mostrar alguns dados bem gerais aqui, para que o nosso telespectador tenha a oportunidade aí de entender a seriedade desse assunto que nós tratamos aqui. Olha só, em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras, observa bem esse dado, capitais brasileiras, afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. Ou seja, vamos dar um desdobramento disso. Um outro dado aí muito importante, entre a população idosa, o número é de 60,9% dos que vivem nas capitais brasileiras. Terceiro dado importantíssimo. Segundo os dados do Ministério da Saúde, eles mostram que em 2017 o Brasil registrou 141.878 mortes devido à hipertensão ou causas relacionadas. Esse aí a fonte é o Sistema de Informações sobre a Mortalidade. E ainda, só mais um outro dado também incrível, as 4 capitais com maior prevalência são Rio de Janeiro, 31,2%, Maceió, 27,1%, João Pessoa, 26,6% e Belo Horizonte, com 26,5% dos casos registrados. Desses que são divulgados, né, doutor? Perfeitamente. Agora, doutor Fabrício, quando aqui essa pesquisa da Vigitel mostra, e aqui especifica, capitais, quais são esses fatores, por exemplo, para hoje? Termos Rio de Janeiro, João Pessoa, Maceió, João Pessoa e BH.
O que você leva em consideração para essas cidades, especialmente essas capitais, estarem despontando? E não São Paulo, por exemplo, que é aquela loucura lá. Sim, pode ser pelo conhecimento ou pela atividade física, talvez, não sei se o pessoal de São Paulo consiga fazer, apesar da correria, o pessoal tenta ter uma consciência maior também. Estresse também do dia a dia, então, às vezes, o sistema público de transporte, a pessoa não consegue fazer uma caminhada, o medo, a insegurança também, isso leva também a tensão também, a pessoa não consegue fazer exercício, hábitos alimentares. Vê o Rio de Janeiro, a gente infelizmente sabe que João Pessoa também, né? Tem esses índices de violência um pouco mais... E o tipo de comida também, por exemplo, nós mineiros a gente gosta muito de um queijinho, né? Do queijinho. E aí tem muito sódio, tem muito colesterol também, né? Nossos hábitos também são muito... hábitos nossos mineiros, né? A nossa cozinha, ela não favorece tanto, vamos dizer assim, né? Sim. Porque a gente pensar numa feijoada e se não estiver bem temperado, assim, é como se nem fosse, né? Aí é aquela história, se não for para comer aquela feijoada gorda, prefiro nem comer. Muita gente tem esse pensamento ainda. Claro, né? com torresmo e tudo. Agora, o fator de estresse em relação à hipertensão, ele pode ser um gatilho também? Sem dúvida. O estresse é um fator essencial, libera muito hormônio chama cortisol, o hormônio do estresse, adrenalina, acelera o coração, isso pode causar arritmias também. O estresse também está muito envolvido com as questões familiares, assim, que eu quero dizer. É percebido, isso já foi objeto de estudo, os homens que são solteiros ou os idosos que são desacompanhados ou que são viúvos ou que já são divorciados, eles têm uma maior tendência também, tem problemas cardiovasculares também. Até nisso a gente tem que pensar no comportamento social, não só o estresse do trabalho, que a gente acha que é só trabalho, que é só... Aquelas coisas mais internas, a pressão do trabalho, a pressão financeira. Sem dúvida. Mas o social também diz muito. Agora, doutor, e quando o senhor falou ali anteriormente sobre a prevalência entre homens e mulheres, essa prevalência, ela está mudando esse quadro? Porque dias passados, falando aí sobre o cuidado efetivo da mulher, recebemos aqui também uma médica cardiologista falando que a mulher está já alcançando o homem. E uma pesquisa mostrando que de 10 infartos, já 5 já são em mulheres. Isso também está mudando esse cenário por causa desse estresse, dessa cobrança social, profissional que a mulherada hoje está submetendo? Claro, perfeitamente. O que eu havia falado também é que a tendência é que o homem tenha mais, mas com a rotina, com a pressão social que a mulher tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, não só, estamos falando não que ela tem que sozinha, mas ela tem essa pressão de cuidar da casa, cuidar do trabalho, gerenciar-se, né, profissionalmente, atualizar. E também sabe-se que a coronária, que é as artérias do coração da mulher, elas são um pouco mais finas. E também, como qualquer outra pessoa da população, ela também está um pouco mais sedentária, com excesso de peso, né? Então, isso também impacta. Então, o nível de problemas cardiovasculares nas mulheres estão muito elevados. Só chama atenção que muitas vezes, a gente, inclusive até muitos médicos, acham que isso é problema de só preocupação, isso aí não é nada. Aí quando vai ver, a mulher realmente está infartando. Então tem que valorizar também a queixa da mulher também. E aí, valorizando essa queixa, né, a gente pensa nesse cuidado, porque tem muitas mulheres nos assistindo agora, a dona de casa está agora nos assistindo, e a gente vê também a incidência, por exemplo, do alcoolismo, do tabagismo ali entre as mulheres. E até a iniciação a tudo isso cada vez mais precoce. Também são fatores importantíssimos para essa emergência aí desses números entre as mulheres. Perfeito. O cigarro e o álcool também são fatores de grande impacto também no desenvolvimento da hipertensão e eventos cardiovasculares futuros, infarto, AVC. Agora, quando a gente também fala, olha, diagnosticou, seja homem ou mulher, independentemente do caso, a hipertensão, quais são os desdobramentos que ela pode ter, levar ao infarto, levar ao quê? Quais são as consequências? Tem 4 órgãos que são mais sensíveis à hipertensão.
começar de cima para baixo por questões didáticas. O cérebro, então, pode causar AVC, pode causar demência, pode causar, né, um AVC hemorrágico, que é isso quando rompe o vaso, isso está diretamente ligado à hipertensão, ou aquele de entupimento, da isquemia que a gente fala, que é falta de óxido da circulação. O cérebro, a vista, então a pessoa pode ter uma retinopatia, ou seja, perda da visão ou dificuldade de enxergar, não só catarata pela idade, mas problemas de vista. O coração, então o coração pode crescer de tamanho, pode gerar arritmias, pode causar um infarto, então tem um monte de repercussão no coração. E o último, rim, que é o que pode causar, inclusive, pode causar insuficiência renal. Inclusive, as maiores causas de problemas de hemodiálise no mundo não são problemas diretamente do rim, são problemas de hipertensão ou diabetes que impactam diretamente, mas de forma externa ao rim, né? Fora problemas vasculares, né, de entupimento das artérias das pernas, essas coisas todas. Mas são 4 órgãos principais. E a gente vai ter um depoimento agora, mas só para a gente falar aqui. Então vamos falar do depoimento, depois a gente vai passar para esse lado aí pelo aspecto mais da tratamento e etc. Então vamos colocar aí na tela os testemunhos aí para a gente. Meu nome é Maria Célia. Eu sou hipertensa há 4 anos. Comecei tomando captopril, mas com o passar do tempo começou a me dar alergia, então eu passei a tomar losartano. Mas não tomo todo dia, só tomo se eu não estiver me sentindo bem. Quando eu não tenho remédio, eu faço um chá de cidreira, tomo e pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio de Para Galvão, eu sou servidor público e um poeta. O diagnóstico de pressão alta há mais de 10 anos foi identificado, a minha família, meu pai teve, enfim. Dado o diagnóstico, a gente tomando a medicação regularmente, eu tomo de manhã e tomo à noite. Você vive uma vida plena, não há problema nenhum. O que não pode é deixar de tomar o remédio, porque começa a sentir tonteira, mal-estar. É algo que a gente acaba convivendo bem, desde que respeitando a regra da medicação. E o cuidado, que é uma doença silenciosa, é preciso identificar e fazer o tratamento correto. Você ter uma vida plena e normal, sem nenhum problema. Muito bem, testemunhos aí legais. Doutor Fabrício, então para a gente agora passar para essa parte final, ali foram diagnosticados, estão em tratamento. Hipertensão, tem cura, sim ou não? E esse tratamento, ele é para o resto da vida ou pode ser só em questões sazonais, assim, momentos? É uma excelente pergunta, essa pergunta é até recorrente no consultório. A grande maioria dos casos, a hipertensão não tem cura e o tratamento é contínuo. Há casos que existe por exemplo, que hipertensão é como consequência de uma coisa. Por exemplo, problema de tireoide, quando a gente trata a tireoide, excesso de peso, obesidade, tem gente que faz cirurgia bariátrica, reduz o peso, aí acaba com a hipertensão. Então tem alguns grupos, alguns problemas de saúde que se a gente controlar, a gente acaba com a hipertensão. Mas, em geral, é um problema crônico que a gente tem que tomar remédio para o resto da vida. Se fizer as medidas outras, mudança de estilo de vida, pode ser que em vez de tomar 3, 4 tipos de remédio, a gente toma um, por exemplo. E remédio acaba que é uma droga. Então, quanto menos tomar, melhor também. Então, tem que ser todos esses fatores associados aí. Mudança de estilo de vida, de alimentação, um bom controle. Nós vimos ali o nosso querido ali que falou, olha, eu tomo direitinho e tudo. Então, se tomar direitinho, fizer a coisa, tem qualidade de vida e só tem aquele senãozinho que tem que tomar um remédio ali naquele determinado horário, não é isso? Chama atenção que a entrevistada falou sobre chá. Os chás, nem tudo que é natural é saudável. Por exemplo, o veneno de cobra é natural. Nem tudo que só porque é natural é melhor. Né? Chá verde, chá preto, pelo contrário, pode até aumentar a pressão. Então, não tem nenhum chá hoje, à luz da literatura atual, que sugere que possa baixar a pressão. Favorecer. Então, a gente não recomenda... Viu, pessoal? E, ó, desmistificando aí essa questão do chá. Então, pode ser que o chá piore e não tem nada na literatura que comprove aí os benefícios aí desse chá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.